Pessoal, então vamos falar aqui nessa nossa aula de controle de qualidade e antes de mais nada alguns avisos que eu até comentei ali no grupo e gostaria que todos então também soubessem que nós vamos começar agora em comum acordo com a direção, nós vamos até para poder fazer os fechamentos de notas e tudo mais, nós vamos começar agora a trabalhar de fato com pontuações. Nós já estamos fazendo algumas atividades que são os nossos mapas mentais, eles vão, eu vou criar para vocês uma pontuação deles, tá? Eu quero criar e fazer uma divisão, antes estava no portal, eu até tinha tirado e depois eu vou retornar ele para vocês e depois nós vamos a partir da nossa próxima aula, eu vou colocar ele já de volta para vocês no portal o estudo dirigido, tá? Ele também vai ter uma pontuação. Ok? Eu ainda vou verificar. A minha intenção é que o estudo dirigido tenha o valor de 10 pontos para ser entregue para mim até o dia 9 de maio, quando a gente vai fazer o fechamento do bimestre, e os mapas mentais das outras aulas, tá? Depois eu vou colocar certinho no grupo para vocês, eu vou pôr o documento onde eu vou colocar para vocês lá as pontuações, tá? O estudo dirigido, então, a minha intenção é que ele tenha esse valor aí, talvez de 10 pontos, ainda vou verificar para vocês, e os mapas mentais, eles vão ter também a sua pontuação. E parte dessa pontuação eu também quero promover ela também aqui com todos vocês que estão participando, tá? Das aulas ao vivo. Tá? Então essa assiduidade, vocês estarem aqui, a gente tirar essas dúvidas, eu quero também premiá-los, recompensá-los por isso com pontuação. Para não ficar nenhum problema e não ter ninguém que ficaria prejudicado por algum motivo, que não esteja acessando as nossas aulas ao vivo, eu gostaria que me fosse enviado o motivo por e-mail, tá? Me explicando ou qualquer dificuldade que tenha, porque é preciso para essa pontuação existir, então para quem não está aqui tem que ter um motivo, porque em teoria, se estivéssemos presenciais, vocês teriam que estar lá na nossa sala de aula, né? E por que então, qual o motivo de não estar aqui ao vivo conosco? Então essa informação aí é para ser me passada por e-mail, ok? E aí eu vou depois colocar para vocês como é que nós vamos trabalhar com essa pontuação. Depois aí no final eu vou colocar para vocês aí todas as atividades, a quantidade de mapas mentais que vocês estão me perguntando aí. Eu vou colocar para vocês tudo certinho, quais foram as aulas, quais devem ser os mapas mentais, tá? E o estudo dirigido, esse eu também vou colocar de volta para vocês lá no portal, tá bom? Então eu vou disponibilizar todo ele lá e aí nós vamos até ter uma das aulas aí até antes do final aí do fechamento do bimestre, nós vamos ter uma aula aí só pelo estudo dirigido. Assim como nós faríamos em sala, presenciais, eu vou deixar aqui o estudo e nós vamos resolver ele, a gente vai utilizar ele até para fazer uma revisão grande aí de todas as atividades, por isso que é muito importante, estou trazendo essa informação nessa aula, avisem a todos, se eventualmente ainda tiver alguém que não está sabendo, não é possível, mas pode ter alguém que não esteja sabendo das aulas ao vivo, da questão dos mapas e tudo mais, tragam todos para cá, tá? Porque a gente tem aí uma participação nesse momento agora. Nós estamos aqui em 10 participantes. Só o grupo tem 28 pessoas. É o que a gente tem em termos de quantidade na turma. Então, nós precisamos de ter mais participação aí. E como eu disse, quem não está participando, eu quero entender o porquê que não está e se a gente pode ajudar de alguma forma. Se está com alguma dificuldade de mexer no aplicativo, nós estamos tendo diariamente o professor Eduardo Saad está com um link aberto para isso, nós temos o grupo, enfim, eu preciso que hajam mais participações. Então, daqui a pouquinho eu libero para vocês aí a questão então de quantos mapas mentais são, sobre quais aulas são, o roteiro completo, tá? E o estudo dirigido, para a gente poder utilizar, inclusive, até a próxima aula para tirar quaisquer dúvidas, beleza? Então agora, voltando para a nossa aula então, de hoje, nós comentamos então na aula passada sobre os sistemas da ISO, que são as normativas que nós temos em relação a 9.000 em relação à qualidade, 14.000 para segurança, perdão, para meio ambiente e a 45.000
também antes era OSAS 18.000, para segurança. Então são normativas que hoje nós temos na maioria das empresas. Tá? A maioria das empresas hoje elas trabalham com um sistema chamado de sistema de gestão integrada, ou sistema integrado de gestão, que tem a sigla SIG ou SGI. Isso é uma ferramenta que é utilizada as grandes empresas, então, que todos poderão trabalhar aí, que como biomédicos em grandes laboratórios, clínicas ou qualquer área do conhecimento que vocês forem trabalhar, ou até mesmo abrir uma empresa, é extremamente importante que haja um sistema de gerenciamento. Tá? E esse sistema de gerenciamento hoje, o mais utilizado, tá, em relação a essa política, é o da ISO, ok? Que basicamente é aquela, só a gente relembrando aí o que a gente comentou na aula passada, você tem um conjunto de normativas, tá, que eu comentei de forma inicial para vocês. Você tem um conjunto então de procedimentos que você tem que qualificar em relação à automação de processos de gerenciamento de erros, você tem um controle de gerenciamento financeiro, operacional e etc. A ISO te ajuda muito nesse sentido. Ela trabalha exatamente para que você padronize, né? O nome da ISO é exatamente vindo da ideia de padronização, que é International Standardization for Organization, ou seja, standardization vem do inglês padrão, né? Então é uma instituição internacional de padronização de organização. E isso é o que a gente tem na maioria das empresas hoje. Você pode, inclusive, como profissional da área biomédica, tem vários, eu conheço muitos, inclusive, que se formaram e fizeram cursos na área de auditoria, e aí na parte de auditoria, até aqui em Uberaba, por conta dessa pandemia, não sei como está, mas tem até cursos, tá? Eu mesmo ministro esses cursos, depois a gente pode até planejar uma forma e às vezes até posso fornecer esse curso para vocês, extra na verdade, a gente pode trabalhar alguma coisa nesse sentido, que é para formação de auditorias, porque você vai aprender a norma, você vai aprender como ser um auditor interno da norma. Aí depois, mais à frente, quem se interessa pela área e for querer fazer o curso de auditor externo, que é aquele que você pode ir nas empresas auditar, aí tem que ser uma padronização internacional, que geralmente tem alguns cursos que vêm muito aqui na cidade, na região aqui, Uberlândia, eles aparecem, que aí você faz esse curso, ele tem um valor um pouco mais alto, só que depois você se torna um auditor certificado pelas empresas que certificam a ISO, porque a ISO ela é uma organização que tem a sede em Genebra, na Suíça, e depois você tem várias empresas aqui no Brasil que representam a ISO na certificação, beleza? Agora, para todo esse procedimento acontecer, que é um pouquinho do que eu quero comentar aqui na aula para vocês, nós temos algumas outras ferramentas da qualidade, tá? Que são anexas, na verdade, na maioria das vezes, quando você vai querer. Então, mostrando aí para vocês, quando vocês então forem trabalhar com um sistema de gerenciamento, então vocês vão ter, por exemplo, vários programas, tá? Aqui é um deles, todo mundo acredito que conheça. É um dos primeiros programas que você pode usar. Ele é muito simples de ser aplicado, tá, dentro das empresas, porque às vezes as pessoas querem colocar uma normativa, elas querem trabalhar, por exemplo, com sistemas de gerenciamento de qualidade, como a ISO é uma delas, mas elas não sabem como começar. O papel do auditor e do consultor, na verdade, mais do consultor na área de qualidade, que é o que, como biomédico, pode ser também, é você implantar uma ferramenta. Tá? É você ter, na verdade, nem é só uma, é um conjunto de ferramentas que você pode implantar para este caso, né? Então, aqui uma delas, nós temos aqui a questão que é do programa 5S. Tá? 5S significa, é uma ferramenta japonesa, que são esses 5S aí que compõem nas palavras em japonês, sendo você dotar no seu setor, na sua empresa, você ter o primeiro passo chamado de SEIRI, que é o senso de utilização, de seleção e descarte. O que ele padroniza um pouco nessa questão do 5S? É você ter, já viu que tem, se você verificar, tem até, dá pra gente ver muito essa questão. Quando você chega, por exemplo, numa oficina mecânica dessas, fundo de quintal, tá uma bagunça, tem ferramenta para tudo quanto é lado, e aquela coisa, aquela loucura, o carro ali no meio e
o mecânico ali se perdendo no meio do cenário, e aí você tem lá tudo bagunçado. Aí depois você vai para uma oficina de Fórmula 1, por exemplo, o box de Fórmula 1. Até o piso é branquinho, porque qualquer pecinha que caia você vai ver ela, né? Então, assim como é também os galpões de manutenção de aviões, você vai lá, você vai ver, até o chão dele é branquinho. Por quê? Porque qualquer pecinha que cair, você tem, imagina, um avião pode cair, um carro também pode acontecer alguma coisa. E quando você tem esse senso, quando você deixa tudo organizado, quando você tem essa colocação das utilizações, você descarta aquilo que não precisa e deixa o ambiente mais limpo, é o primeiro passo para uma ferramenta de qualidade. Então, todas as vezes quando eu mesmo dou consultoria em empresas para poder montar esses sistemas de gestão, esses sistemas de qualidade, eu utilizo muito o 5S. É um sistema bem simples. Então você vai chegar naquele momento na empresa e você vai dar aquele senso de utilização. Oh, isso aqui você precisa, isso aqui você não precisa. Vamos fazer, até usa essa expressão, vamos fazer um 5S. 5S sempre o pessoal fala, fazer uma limpeza, vamos fazer um limpa e uma organização. Então o primeiro S é o SAID, que é para senso de utilização. Você realmente colocar as coisas selecionadas, descartar aquilo que não precisa. Depois você vai para o outro S, que é o SATON, que é senso de ordenação, de organização. Né? Você colocar lá, por exemplo, eu já fico até esperto, às vezes eu vou assistir alguma palestra, alguma coisa que o palestrante está colocando no computador, está pondo o notebook para ligar no Datashow, e às vezes a hora que ele coloca lá no Datashow aparece o desktop dele. Já viu que tem gente, e se tiver alguém aqui que seja desse jeito, cuidado hein, com essa minha informação. Abre o desktop da pessoa, tem arquivo para tudo quanto é lado. A área de trabalho tem ícone para lá, para cá, vira uma bagunça ali no meio, aí põe um papel de parede lá e confunde, aí a família, aí tem negócio na cara da pessoa, não, vira aquele inferno, aquele desktop cheio de ícone, nem nada. Não, pera aí, vamos ordenar isso, vamos organizar, por isso que servem as pastas, por exemplo, no caso do computador, para a gente organizar bonitinho, tem lá, por exemplo, imagino que nos computadores aí de vocês, ou telefone, espero que esteja assim, vocês têm lá tudo organizadinho, fica lá, por exemplo, a pasta da aula tal, a pasta da minha aula e tudo mais, espero que seja desse jeito. E aí o que você tem lá? Tudo ordenado, organizado. Quando está ordenado e organizado, facilita muito você conseguir trabalhar melhor, você não perde tempo com isso. Né? Então você tem o senso aí de ordenação. Quantas vezes se você tem gente que fala sobre isso, né? Não, eu tenho, mas para mim é uma bagunça organizada. Não existe bagunça organizada. Na maioria das vezes, inclusive, quando você vai utilizar, você vai fazer, vou até pôr aqui de tela cheia, tá todo mundo vendo normal assim também? Tá tudo beleza, né? Ótimo. Então, aqui você tem o senso então de ordenação e de organização. Facilita muito, você não perde tempo. Quando você precisa encontrar alguma coisa, está aqui certinho, tudo ok. Já percebeu, por exemplo, quando você chegou com a chave do carro, sei lá o que, você não tem o hábito, por exemplo, de ter um chaveiro ali na entrada de casa, sei lá, você chegou com a chave, você pendura ali. Quando você vai sair ou alguma coisa que você precisa, o que você faz? Você vai lá, pega, tá ali, ó, tá lá no chaveiro. É só você pegar e ir embora. Quantas vezes você esqueceu onde você pôs? Já parou para pensar o tempo que você perdeu, tá, fazendo isso, procurando onde você deixou determinada coisa? Então isso para o trabalho também é muito importante e muito interessante. Você ter a possibilidade de deixar tudo organizado, né, tudo certinho, onde você deixou cada uma dessas coisas, tá? Então isso é muito importante. Até aqui, se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, é só chamar aqui no bate-papo. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Não, beleza? Então vamos continuando. Qualquer dúvida aqui, tá? É só vocês chamarem aqui por enquanto quem está ao vivo aqui tá sem o áudio, tá? Só para a gente não perder aqui. Mas se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, é só chamar aqui no bate-papo que ele pisca aqui para mim, aí eu já sei que alguém está com alguma dúvida, a gente para e fala, tá? E você tem ainda o SEISO, que é o senso de limpeza. O quanto é importante para nós, então, como biomédicos, nem se fala, né? Os ambientes estarem limpos e agora nessa época de vírus, o tanto que é importante que além disso esteja tudo esterilizado. Então, o senso de limpeza do lugar. Essa ferramenta 5S, ela é adaptada, inclusive, ela tem um sistema japonês, toyotista inclusive, tem um sistema da Toyota, que depois eu vou falar para vocês também mais à frente, que é o 4S mais S, tá? Que é um sistema de gerenciamento que também a Toyota usa.
E esse sistema toyotista, esses sistemas japoneses de disciplina, eles também trazem muito essa questão. Nas fábricas da Toyota, por exemplo, é extremamente importante que todos os colaboradores, ao final da sua jornada de trabalho, não importa em que área sejam, executivos, pessoal da área técnica, da operação, da montagem, todo mundo tem que limpar o seu local de trabalho antes de ir embora. Deixar tudo organizado e limpo. Por quê? Porque isso aí também facilita. O tanto que é muito melhor quando você trabalha num ambiente limpo, o tanto que é mais prazeroso, o quanto, por exemplo, quando a gente vai lá e limpa a casa da gente, e aí fica aquela sensação de prazerosa. Eu sei que cansa, né? Óbvio, mas só que é para isso que serve também, de deixar limpo, o tanto que fica mais prazeroso. Né? Você tá em casa, está naquele ambiente clean, né? Então, o senso de limpeza é muito importante. O Seiketsu é um senso que aborda já uma primeira questão da ISO, como eu falei para vocês, que é o senso de padronizar as coisas. Tá? Então você tem um padrão de trabalho, você tem uma padronização no sistema, você tem uma padronização no atendimento a cliente, por exemplo. Né? Não pode cada um atender de uma forma, não pode cada um falar uma informação, vira uma bagunça. Então você padroniza as coisas. Como que você deve atender, como é que você deve passar determinada informação, porque senão bagunça tudo na cabeça do cliente. E o Shitsuki, que é o senso de autodisciplina e ordem. Tá? Isso hoje em dia, inclusive, é extremamente importante. O quanto tem um monte de gente aí, por exemplo, que está tendo que ficar, né, em isolamento, em home office, e às vezes tem algumas coisas para fazer, como por exemplo, eu sei muito bem que tem algumas pessoas, não estou condenando, mas todos vocês que estão aqui, mais uma vez eu agradeço aqueles que estão ao vivo e vai meu puxão de orelha a quem está assistindo as aulas só pelo YouTube, que é importante que você se discipline para você criar um hábito, para você estar aqui, por exemplo, porque eu sei muito bem que quando a gente está em casa, a gente tem algumas questões que são importantes para ter essa disciplina, tá? Por exemplo, é por isso que eu estou colocando aqui, até estou vendo aqui no grupo, Nelson, já até respondendo aí o que você colocou aqui, que alguns alunos estão tendo dificuldade de acessar a aula por causa do aplicativo, por não ter condição, em casa não possui computador. Perfeito, não tem problema, eu só preciso que todos relatem para mim quem não está, viu, Nelson, aproveitando aí você como representante, solicita a todos esses que estão chegando em você para dizer, em algum momento com certeza vai ter que me dar um feedback aí por e-mail e tudo mais. Me envie por e-mail me relatando o fato para eu poder estudar junto com a coordenação de como é que nós podemos trabalhar caso a caso, tá? Porque o que é importante é que todos participem de alguma forma. Aqueles que então tiverem dificuldades de Wi-Fi ou não possuem o computador, não tem problema, pelo celular dá para assistir. Enfim, passa para mim então depois, Nelson. Então, você também que está assistindo a aula aqui comigo só pelo YouTube, manda um e-mail para mim, pauloh@factos.edu.br, me relate seu problema e vamos entrar num consenso a todos aí para que todo mundo participe de alguma maneira, beleza? Então, fica aí já o recado, Nelson, e a todos que estão com alguma dificuldade para assistir às aulas aqui. Continuando, então, essa autodisciplina, como eu estava dizendo, é importante, porque às vezes ainda bem, tem bastante gente que continua trabalhando, ou mesmo até está trabalhando mais por questões agora da pandemia. Mas essa autodisciplina é muito importante, porque quando você está em casa, às vezes a gente chama de ruídos, né? Os ruídos, eles são, só falei em ruído, começou até o ruído do meu computador. Os ruídos, eles são o quê? Interferências na hora de você estudar, na hora de você fazer alguma coisa. E você precisa se disciplinar, né? E colocar aqui, né? Igual quando você tem a disciplina, quando tem a aula, por exemplo, presencial. Você vai pegar, vai para a aula, vai chegar lá e tal. Agora que você está em casa, você tem que ter essa disciplina também, de assistir a aula, de fazer o exercício, de reservar um tempo para isso, porque senão, pessoal, fica uma bagunça. Eu até recomendo para vocês, tem um livro muito bom do Christian Barbosa chamado de A Tríade do Tempo. A Tríade do Tempo é muito legal, inclusive, de vocês estudarem e lerem o livro, porque ele vai mostrar para vocês exatamente algumas informações, algumas sugestões de como é que você divide de forma adequada o seu tempo, para que você não tenha que determinadas coisas fiquem urgentes, determinadas coisas não fiquem emergenciais. É bem bacana, vale a pena aí a recomendação desse livro, tá? Então, o programa 5S, ele é dessa maneira. Você então tem um senso de utilização, um senso de ordenação, tá?
um senso de limpeza, padronização e autodisciplina. Aí, pessoal, então voltando aqui, o que é muito importante? Na maioria das empresas, na maioria das instituições que vocês vão inclusive trabalhar, que vocês vão poder montar ou até dar consultoria nessa área. Não basta só você querer implantar ela da sua cabeça, ou a diretoria fala assim, eu quero porque quero implantar. É necessário que todos se envolvam. Tem que ter um envolvimento completo, tá? Porque aí sim você vai conseguir ter essa execução. Eu costumo até dizer, isso aconteceu comigo inclusive, em uma consultoria que eu dei, eu fui convidado por uma indicação, aí eu fui chamado para poder apresentar um orçamento para instalação de um sistema de qualidade, que era, né, o gerenciamento pela ISO, e a gente teria outras ferramentas na área de gestão. Depois eu acabei até entrando para essa empresa. Quando eu fui chamado para dar essa consultoria, a diretoria me chamou e eu cheguei lá e percebi num primeiro momento, numa primeira visita, o que é que eles estavam querendo. E depois eu montei o orçamento para apresentar para eles. Inclusive, até uma sugestão que eu sempre dou, sempre que puderem, quando voltar, porque por enquanto a gente está tendo que trabalhar sempre nessa parte mais online. Mas mesmo online, você, ao enviar o orçamento, sempre tenha o cuidado de visitar o cliente para apresentar o orçamento, ou agora, como é o caso aí dessas ferramentas online, você pelo menos criar uma reunião online com o cliente, alguma coisa assim. Por isso que eu gostaria, e mais uma vez vou frisar essa questão, eu gostaria que todos participassem aqui, e quem não tiver a condição de participar, vamos tentar de alguma forma, de alguma maneira, fazer com que dê para participar, tá? Eu vou buscar um denominador comum aí para que todos participem e principalmente, pessoal, para que vocês aprendam a mexer nessa ferramenta, tá? A gente estava trabalhando com o Zoom, mas está trabalhando aqui com o Webex e com outras ferramentas, porque, gente, eu sei que tem algumas pessoas que têm a dificuldade às vezes de não ter o computador, ou não ter a internet, ou o celular e tal. Mas, gente, vamos começar a dar uma pensada nesse sentido, porque isso, além de ser uma necessidade, é uma coisa diferencial, porque futuramente a gente precisa estar antenado nessas questões. Então, às vezes, a gente escalonar umas prioridades aí para a gente ter esse acesso à informação e ter acesso a esse futuro. Porque amanhã alguém vai chamar você, por exemplo, para uma entrevista de emprego. Hoje já tem várias empresas, tá? No mundo inteiro que já fazem agendamento de entrevistas pelo Skype, agora pelo Webex, por outras ferramentas digitais. Aí já pensou, você tem um bom currículo, estudou e tal, vai enviar, a empresa te chama para uma entrevista e você fala, eu não tenho como participar da entrevista porque eu não tenho Wi-Fi ou não tenho coisa. Me desculpe, mas quem quer, dá um jeito, tá? Então essa é a minha dica aí, minha puxadinha aí para vocês. E aquele fala assim, não, mas eu não tenho como. Me procura, que eu faço dar um jeito para você. Eu consigo, de alguma maneira, nós vamos fazer com que todo mundo seja presente aqui, tá? Mas espero também que vamos aguardar aí as próximas definições até o final do mês aí, como é que estaremos em relação às liberações. Mas isso aí é outro assunto. Então, voltando lá, e quando eu fui dessa consultoria, quando eu fui lá até a diretoria, o que eu fiz? Eu já tinha percebido uma falha que a maioria das empresas comete. A diretoria quer pôr um sistema, a diretoria quer fazer um gerenciamento, ela quer colocar em prática alguma questão de qualidade. Bacana, top. Porém, ela que quer. Será que ela trabalhou com um funcionário, ou será que ela mesma já faz qualidade? Aí o que eu fiz? Eu passei na padaria, não me lembro se eu contei presencialmente para vocês, senão a gente registra aqui de novo. Que eu passei na padaria, comprei pão daqueles bem cascudos mesmo, assim, que era para fazer muita sujeira. Levei para eles lá, comprei um presunto, uma mussarela, e aí a reunião era às 14 horas. Falei para eles, antes de começar, o pessoal deve estar com fome aí, trouxe um lanche aqui, tá? O pessoal achou bom, a diretoria, os diretores estavam lá sentados, o pessoal, né, dessa empresa, o pessoal chique lá e tudo mais e tal. E aí eu trouxe, a galera comeu. E aí depois, olha que antes de a gente começar a reunião, já propositalmente, o pessoal, um dos diretores falou, não, eu vou chamar o pessoal para limpar aqui para a gente iniciar a reunião. Aí eu falei, não. Eu já tinha pensado nisso, já tinha comprado lá, acho que foram 5 vassouras, estavam atrás da porta. Aí eu fechei a porta e falei assim, as vassouras estão aqui, os panos estão aqui, cada um de vocês é que vai limpar. Aí eles, ué, como assim? Lógico, aí tinha
Nitidamente tinha uns lá que você via que nunca pegou numa vassoura na vida. E tava lá dizendo, você quer colocar qualidade, você quer colocar gerenciamento, tem que começar por você. Eu falei isso para eles, inclusive conquistei eles e consegui consegui fechar o serviço da consultoria. E mostrar para vocês, vocês estão querendo instalar ferramentas como 5S, etc e tal, sendo que vocês mesmos não fazem isso, não adianta. É aquela pessoa que fala uma coisa e faz outra, não é assim que funciona. Então tem até uma filosofia interessante que ela tem placa aquele festival que se chama SWU, que a sigla se chama, que até tinha, agora acho que não está tendo mais. O SWU era uma da sigla Starts With You, ou seja, começa com você. Né? Cada um, né, tem aquela frase famosa, né, seja a mudança que você quer ver no mundo, etc. Tal. Meio coach essa história, mas é o que? É você, mas de fato tem que começar com você. Né? Você precisa começar com essa mudança, senão tem outros provérbios aí e tal, que falam que a mudança começa no seu quintal, é mais ou menos essas coisas. Se você não criar o sistema de gerenciamento, se você não criar e começar por você, todos esses 5 S que eu acabei de listar aí, vamos começar a pôr ele em prática. Põe ele em prática para vocês. Cada um de vocês coloque em prática os 5 S, organizando a sua casa, o seu quarto, a sua vida, enfim. Os 5 S para pôr numa empresa tem que começar em você. Você pratica aquilo que você quer fazer. Se você não praticar o que você quer fazer, não vai virar hábito. Tá? E tem outro livro também extremamente interessante, que chama-se 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Lá mostra exatamente algumas questões de que se você executa sempre aquilo, se você faz sempre aquela transformação daquela maneira, isso vira um hábito. E aí você passará a trabalhar com qualidade, passará a trabalhar com gestão através de um hábito, tá? Que você cria esse hábito. E ao criar esse hábito, ele com certeza vai virar sempre ali um mantra para você e sempre o processo vai melhorar cada vez mais, tá? Então, o 5S, como eu disse aí para vocês, qual que é alguma dos grandes interesses, né? Um dos grandes processos aí de como trabalhar no sentido de trazer o 5S. Então, aqui colocando aí mais uma vez para vocês, para que é? Você tem o 5S aí para eliminar desperdícios, tá? Você tem a possibilidade de ter algumas questões que você estava perdendo tempo, por exemplo, então você está desperdiçando não só produto material, mas você está desperdiçando tempo. Obviamente que quando você consegue ter um senso melhor aí de organização e de produção, você terá obviamente redução de custos, tá? Você conseguirá aumentar a sua produtividade porque você vai ter aí um conjunto de ações que vai fazer com que você perca menos tempo e que você produza melhor. Tá? Então aumenta a produtividade sem dúvida. Você vai ter uma melhoria do teu ambiente de trabalho, um ambiente limpo, um ambiente mais clean, né? Um ambiente que vai estar mais harmonizado. Você vai ter aí um maior espírito de equipe e essas relações humanas, porque todos esses processos só vão conseguir ter êxito se você tiver com que várias pessoas estejam trabalhando em conexão. Então você vai melhorar esse espírito aí de equipe. Você vai ter ações de conservação ambiental, porque você vai ter processos aí de melhoria no sentido de adotar algumas questões que você tem lá, por exemplo. Eu mesmo também nessa empresa que eu dei essa consultoria, a gente aplicou isso. Não se fazia coleta seletiva, né? Então nós implantamos dentro do escritório a coleta seletiva do que era gerado, as coisas que poderiam reciclar e não poderiam. E essa empresa, por exemplo, gerava muito, mas muito mesmo, o papel como resíduo. E primeiramente a gente tentou entrar com uma ação de redução para reduzir as questões de impressão, tá? Começar a digitalizar mais as coisas. Tá? É algo que, por exemplo, nas minhas matérias que eu ministro na faculdade, eu sempre peço por e-mail. Tem gente que não, eu prefiro escrever, tudo bem, depois me manda foto, igual vocês estão fazendo com os mapas mentais. Tenho recebido eles, tá? Cada vez melhor. Vocês estão de parabéns, quem está aí me enviando os mapas, tá? Tem acompanhado aí a evolução, tá excelente. Então aí a gente colocou essa questão de redução do uso de papel e tal, reduzimos o que deu. Algumas questões lá não davam, tinham que realmente ser impressas e acabava gerando esse resíduo. Mas aí o que a gente fez? Eu coloquei a coleta seletiva porque o pessoal juntava nesse lixo aí, no escritório, estava tudo misturado. Chegava lá na lixeira, estava o papel que se gerou no escritório, junto com um chiclete, com a casca de banana, com o resto de um iogurte. Então, não adianta. Aí eu consegui implantar para todos lá o sistema de coleta seletiva. E o que a gente fez? No final do ano,
todo esse papel que foi gerado, eu destinava para uma instituição aqui em Uberaba, e no final do ano, parte desse envio desse papel, eu contratei uma ONG que tem aqui em Uberaba, e nós fizemos os cartões de fim de ano, né, de todos os colaboradores, usando o papel que eles mesmos jogaram como resíduo, ele virou o cartão, né? Então a gente fez um cartão, ficou bonito assim, e lá eu inclusive escrevi, né, os resíduos gerados ao longo do ano na empresa tal, viraram o seu cartão de Natal. Então, por que isso é importante? Porque você mostra para as pessoas, é muito importante você conseguir demonstrar isso. Por isso que às vezes a gente, né, os outros professores, a gente cria também as famosas visitas técnicas para vocês verem as coisas. Porque quando você leva para o seu colaborador, quando você leva para a sua equipe, para eles enxergarem o que aconteceu, fica mais interessante, porque a pessoa consegue entender, ela consegue conectar o que está acontecendo. Então, para o pessoal lá, a pessoa achou muito bacana, falou assim, poxa, eu sempre ouço falar dessa questão de reciclar e de destinar, mas eu nunca tinha visto acontecer. Aí quando está na mão dela o cartão que foi gerado com o papel reciclado do que ela mesma jogou ao longo do ano, a pessoa fala, pô, que bacana, olha que legal. Então, se você leva isso para as pessoas, na questão de gerenciamento e de qualidade, elas precisam entender. Por isso que eu falo também aí sobre as questões de qualidade, nada disso que a gente está falando aqui vai funcionar se você não demonstrar para o seu colaborador e principalmente se você não der feedback. Porque a importância do feedback é que todas as ações a gente só dá feedback para o colaborador quando precisa puxar a orelha. Já perceberam? Porque você vai lá e fala assim, ó, tá acontecendo isso, ó, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo. Mas quando tá bom, você também não fala, então não adianta. E aí, além disso, o que é muito importante que aconteça? Que toda essa melhoria, se está bom ou se está ruim, da onde vem essas informações? Elas só virão com medição. Você está medindo tudo que você está fazendo? A empresa sua, você sabe, né? Por isso que eu estou falando que você tem redução do custo, aumento de produtividade? Não, beleza. Como é que você calcula se está aumentando ou diminuindo a produtividade? Redução de custos ou não? Tudo tem que estar projetado, tudo tem que estar efetivamente construído, tudo tem que estar gerenciado, porque uma coisa em qualidade eu posso garantir para vocês: quem não mede, não gerencia.